não existe ganhos exponenciais, não existe mágica. A gente tem uma estratégia que é atemporal, criada pelo BAS há décadas, né, e que funciona, faça chuva ou faça sol, e que mudou a nossa vida aqui, de nós quatro, né, mas também de várias outras pessoas que estão escutando a gente, que estão assistindo aqui agora, né, e que a gente tenta trazer um pouquinho para as pessoas com uma linguagem muito simples, né, para que seja acessível para todos. E quando a gente começa a falar de linguagem muito simples, né, a gente tentou trazer algumas questões para que todos entendessem como começar a investir. E aí a gente chegou no que talvez você já tenha ouvido falar várias vezes, que é o BEST. Mas o que é esse tal de BEST? O BEST, pessoal, nada mais é do que siglas para os setores que a gente acredita que são resilientes na bolsa e que são atemporais, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de banco, que é o B do BEST, o E de energia, o S de saneamento, o S de seguros e o T de telecomunicações, são todos setores que estão aí há décadas, né? E a gente sempre precisa desses setores, faça chuva ou faça sol. E são setores que têm dois pontos super importantes. A gente tem barreira de entrada para esses setores, né? Ou seja, dificilmente alguém vai conseguir criar algo para competir diretamente com esses setores, ou também barreiras de saída, né? Ou seja, são setores que te envolvem de tal forma que você não consegue sair facilmente. Então, por exemplo, um banco, quando você cria um relacionamento com ele de décadas, dificilmente você muda porque você já tem um crédito aprovado, você tem seguro, você tem financiamento de carro, de casa e por aí vai. Então vão criando barreiras que impedem a saída. E todos esses setores, eles têm características de que são setores que normalmente você paga alguma taxinha. Né? Você tem sempre aquela taxinha que você vai pagando, mesmo quando você não usa. Então você sai para viajar, você deixa sua luz aí toda apagada, desliga tudo, você ainda paga taxa. Né? Então são setores que a gente costuma falar que são resilientes a qualquer cenário, e a partir desses setores a gente começa a criar filtros que vai facilitar para você que já está no mercado há algum tempo, ou para você que está começando a entrar agora, para escolher algumas empresas para se tornar sócio e conseguir, né, receber o que a gente gosta no final das contas, que é um bom dividendo no bolso. Não é isso, pessoal? Eu acho que é importante a gente falar que essa estratégia ela é simples, mas ela não é simplória, né? Você fala sempre aquela frase do Leonardo da Vinci, né? Que a simplicidade é o último grau da sofisticação. E é verdade, pessoal. Imagina, quando o Barsi começou, né? Você tinha pouquíssimos produtos financeiros, né? Competindo ali no mercado de capitais, né? Então, assim, a financiarização estava começando naquela época no mercado de capitais. Hoje você tem N produtos que são distribuídos, né? Nas corretoras, nas assessorias, então você está sempre sendo bombardeado por várias opções de investimento. E a verdade é que hoje, enquanto lá atrás você tinha pouquíssima informação e tinha que galgar, né, praticamente meio que desbravar, ser meio que um detetive para achar o que era bom, hoje é justamente o contrário, a gente é tão bombardeado de informações, a gente meio que se afoga no meio de tanta informação. Então, você conseguir ser bem sucedido em uma estratégia simples, quer dizer, você afasta boa parte desse excesso de informação que nos rodeia. Então, assim, é simples, mas não é simplório, né? É isso que eu quero dizer, assim, é o simples que realmente funciona. Também acho importante só destacar algo aqui. A gente está falando, pessoal, de 5 setores só, e vocês vão entender por que a gente está focando nesses 5. Isso não quer dizer que outros setores não sejam bons na Bolsa e não Verdade. façam parte das nossas carteiras. Então, por exemplo, é público e notório que todos nós, ou boa parte de nós, temos posição na Klabin, Unipar, Taurus e por aí vai, vários outros papéis de setores que não estão no BEST, mas fazem parte da nossa carteira. A espinha dorsal de uma carteira previdenciária, a gente entende que se ela for formada por ações BEST, ela vai trazer uma segurança muito forte para o teu futuro. Afinal, uma carteira previdenciária ou
uma carteira geradora de renda mensal, como o Barsi gosta de dizer, ela precisa de previsibilidade, ela precisa de empresas que atuem em setores com margens relevantes, protegidos da concorrência, ou você acha, por exemplo, que um setor que você tem um triopólio, um duopólio, eventualmente, não é um bom setor. É fantástico. Todo mundo quer um pedaço daquele setor, só que eu, o Fábio, a Lu, Jean, a gente não consegue montar uma empresa num setor desse. A gente consegue montar uma franquia de alguma marca, a gente consegue montar um posto de gasolina, uma lojinha, mas você não consegue montar isso. Por quê? Porque é de capital intensivo, você precisa de licenças ambientais, tem uma série de coisas que impedem que novos entrantes acessem esses mercados, e é justamente isso que a gente gosta. Por quê? Porque você pode se tornar sócio de alguém que já passou por tudo isso e vai receber um pedacinho do lucro junto com ele. Uma coisa interessante que você falou, Felipe, que eu só preciso dar uma complementada rápida aqui. O fato de ter uma previsibilidade, como o Felipe falou, pessoal, faz com que você também entenda como funciona a jornada e fique fiel a ela, porque é muito difícil, psicologicamente falando, você trilhar essa jornada. A gente está propondo aqui que você faça o arroz com feijão para o resto da vida. Em algum momento, você vai viver dos dividendos. Fica tranquilo, isso vai acontecer. Só que no começo da jornada, principalmente para aquelas pessoas que estão começando com pouco capital, é muito difícil você vai começar a teorizar um monte de coisas. Você vai falar, pô, eu nunca vou viver de dividendos. Pô, eu recebo muito pouco de dividendos a cada 3 meses, é muito difícil. Pessoal, é muito importante que essa previsibilidade que o Felipe falou, você tenha em carteira dessas empresas, porque você vai ficar cada vez mais atento ao que você está recebendo de dividendo, porque é o dividendo que paga os boletos no final do dia, tá? Então você vai ficar muito mais focado nos dividendos que você recebe do que na cotação, que é o que te assusta. As pessoas não têm medo de ações, as pessoas têm medo da cotação das ações. Então você comprou uma ação a 10, ela vai para 8, você está com medo porque acha que a empresa vai quebrar ou algo assim. Mas na verdade o que você tem, se você tiver o foco no dividendo, é uma grande oportunidade de comprar mais ações com menos capital. É assim que a estratégia flui para o resto da vida. Vai ter uma hora que isso vai ficar muito claro para vocês, tá bom, pessoal? E o investidor previdenciário, ele constrói a sua carteira exatamente com essa lógica. Ele sempre sabe o que fazer. Quando ele está em dúvida, ele espera, porque ele sabe que a hora exata vai aparecer. É o equivalente ao que o Bar sempre fala do jacaré, né? Que é o caçador mais esperto, né? Mais eficaz da natureza. Quer dizer, vários animais vão passar pela boca do jacaré, mas ele tá ali focado no passarinho, né? Assim que o passarinho pousa na sua boca, né? Então acho que é mais ou menos isso. Ele é um predador extremamente eficaz, justamente porque ele sabe a hora de dar o bote, né? Ele sabe do que ele tá atrás. O que a gente propõe a fazer aqui, pessoal, para facilitar a vida de vocês? Elimina o que não interessa no primeiro momento. E o que não interessa no primeiro momento? Olha para o lado da esquerda. Olha para o gráfico da esquerda, perdão. Quantidade de setores. Na bolsa, entre segmentos, subsegmentos, etc., a gente tem 84 setores. 84. Olha a quantidade. Você tem desde empresa de tecnologia, até agência de turismo, até mineradora de ouro, até empresa que fabrica avião. Tem de tudo ali. O que a gente vai falar para você olhar? Esquece 79 setores e olha para cima. Você não precisa se preocupar com 79. Talvez quando você for avançando um pouco mais, você pode olhar um ou outro ali dentro desse 79, mas a princípio foca nos 5. Isso já vai facilitar muito a tua vida. E como vai facilitar a tua vida? Olha para o lado direito. A gente está falando que dentro desses setores best, existem 103 empresas, que é até bastante, né, gente? 103 empresas de um total de 444, é mais ou menos um quarto, né? Só que dessas 103, existem vários segmentos dentro dos setores que a gente não olha. Quer um exemplo? Distribuição dentro de energia. A gente não olha para distribuidoras. São empresas talvez perenes, tal, mas veja, por exemplo, o que está acontecendo com a Light. É um problema. Eletropaulo lá atrás teve problema. Outras distribuidoras. A Eletrobras quis vender o quê? Primeira coisa que ela quis vender:
Distribuição. Por quê? Porque era deficitária. Então, a distribuição é um negócio muito mais complexo. Então, dessa 103, vai afunilar mais ainda, porque algumas coisas aí a gente já fala para vocês não olharem, tá bom, pessoal? Então, deixando bem claro, o BEST facilita a tua vida, ele direciona para onde você tem que olhar. E além de tudo, pessoal, o BEST, ele vai te ajudar também a evitar algumas armadilhas. Eu tenho certeza que o pessoal aqui vai falar, pô, mas Petrobras tá disparando, Petrobras está pagando dividendo, ano passado só pagou R$17, então é uma empresa fantástica. De fato, a Petrobras, que é uma empresa de um setor cíclico, ela está tendo um desempenho muito bom na Bolsa nesses últimos 2, 3 anos, principalmente nos últimos 1 ano e meio aí, vamos dizer. Mas se você olhar o histórico da Petrobras, só para vocês terem uma ideia, pessoal, em 2010, que foi aquela famosa subscrição que a Petrobras fez a maior chamada de capital do mundo, da história, né? Do mundo da história, para explorar o pré-sal, para desenvolver o pré-sal. Então teve propaganda na TV, teve propaganda com o carinha segurando a plataforma de petróleo, uma coisa ridícula. Dinheiro do FGTS de muita gente foi para a Petrobras a R$ 26,30 em 2010. Para vocês terem uma noção, ela só foi, o gráfico está um pouquinho pequeno, mas ela só foi retornar esse valor, se eu não me engano, ali perto de 2018, 2019. Depois, a pessoa que entrou na subscrição, na subscrição em 2010 e segurou, o tempo foi passando, os dividendos foram diminuindo e a cotação foi embicando, como vocês podem ver. Chegou no momento ali em 2014, que ela já pagou uma migalha de dividendo, 13 também uma migalha. O que aconteceu? Dividendo parou, secou, junto com Lava Jato, todos aqueles problemas. Aliás, conseguiram algo fantástico, que foi praticamente fazer uma empresa de petróleo, que é um dos melhores negócios do mundo, dar prejuízo. E aí o que aconteceu? 2015, 16, 17, só voltou a pagar dividendos em 2018. Foram quase 4 anos sem ver nada pingando na tua conta. Então, esse é o tipo de armadilha que muita gente caiu e que se você seguisse o BEST, você não teria caído. Outra coisa que a gente quer dizer aqui, a gente não acredita em jabuticaba brasileira. O que é a jabuticaba brasileira? Você tem um setor que é problemático no mundo inteiro, mas aí veio uma empresa no Brasil e ela tem um desempenho fantástico. Eu falo, não, mas essa empresa é diferente, né? Essa é uma empresa que ela é diferente dos pares globais, ela tem uma operação fantástica, ela tem um marketing, etc, etc. Se vocês não se lembram, eu me lembro muito bem, a Gol chegou numa fase nova de mercado de aviação, né? A TAM já estava indo bem, ela se aproveitava muito do momento em que Varig, VASP e Transbrasil, que eram as 3 líderes de mercado, tinham ido para o vinagre, e logo na sequência veio a Gol, uma proposta de ser uma companhia low cost brasileira, ela se inspirava muito na Ryanair europeia e tal. Bom, começou a operar a Gol, vocês olham lá, e aí que eu acho fantástico, né? O preço do IPO, ela começou a subir, o gráfico quase termina lá e ela estava subindo, né? Aí o negócio começa a andar, começaram a ver que era uma empresa que tinha exatamente os mesmos problemas das outras do setor, era uma empresa que tinha problemas de governança, ela não era low cost coisa nenhuma, porque no primeiro soluço de custo ali, ela já teve que ajustar preço e começou a trabalhar em paridade com as outras, ela que começou a tirar tudo que era coisa que servia de comida nos aviões. Então, o que aconteceu com o papel? Ele despencou. Ali é mais ou menos 2007, 2008, quando foi a crise, 2009. Desde então, essa empresa nunca mais se recuperou. Tiveram vários problemas no meio do caminho. E olha que interessante o quadradinho, aquele desenho que você vê. Não dá para ler direitinho, mas aquele quadradinho cinza escuro. O que é aquilo? É o dividendo. Olha desde quando que ela está sem pagar dividendo. Desde 2011, mais ou menos, tá? Então, esse é um exemplo
Eu não vou entrar em detalhe na CVC, que é mais do mesmo, mas é exatamente a mesma coisa. Uma empresa que, aliás, só acho que isso vale lembrar, ela já foi uma das grandes queridinhas da Bolsa, ela já teve nos maiores fundos, naqueles fundos medalhões do mercado, todo mundo tinha CVC, e olha o que aconteceu com o papel, agora ela teve que chamar uma subscrição aí gigantesca, e se não fosse o fundador, que já estava praticamente fora do negócio, para aportar de novo, ela não teria sobrevivido, tá? Então, esse é o tipo de armadilha, pessoal, volto a repetir, que o Best consegue fazer você evitar. É isso aí, pessoal. E a gente criou uma carteira fictícia, tá, de empresas dos setores Best, tá, das 5 letras, composta aí por Banco do Brasil, Energia, Taesa, Seguro, BB Seguridade, Saneamento, Sanepar e Telecom Vivo. A gente começou a fazer um investimento no dia 13 de 6 de 2013 até a data do dia 12 de 6 de 23. Bom, a gente pegou um valor total de R$100 mil, tá? E colocou R$20 mil em cada, tá? Ou seja, 20% em cada uma dessas empresas a partir de 2013, 13 de 6 de 2013, e fomos reinvestindo os dividendos, tá? Então, qual que é o resultado que a gente tem até no dia 12 de 6 desse ano, né? A gente tem ali, na linha azulzinha, exatamente essa carteira Best que a gente criou, aonde durante esse período ela conseguiu um retorno acumulado de 360% nesses 10 anos. Né? E você escuta o tempo todo falar assim, pô, ninguém bate CDI, ninguém bate não sei o quê. Realmente, o Ibov não bate o CDI. O Ibov, pessoal, ele é um índice, ele é composto por várias coisas, ele não é uma seleção das melhores empresas, né? Não são das empresas que a gente acredita que vão prosperar, que tem toda essa perenidade que a gente falou aqui. E quando a gente compara com o Ibov teve 132% de retorno e o CDI 136%. Ou seja, realmente o CDI no longo prazo vem batendo o Ibov. E se você pega a inflação medida pelo IPCA, foi 79% acumulado. E quando a gente pega aí a nossa carteira previdenciária Best, nós estamos falando de 360%, né? Quase 3 vezes mais um CDI. Então, pessoal, isso mostra o poder de você ser sócio de boas empresas, empresas que têm essa resiliência, aportando todos os meses para que você, no final de um período, né, digamos, de longo prazo, você começar a colher os resultados. Mas você precisa deixar isso acontecer. Não vai acontecer em 6 meses, não vai acontecer em 1 ano. Aqui a gente está falando de 10 anos e a gente já consegue ver um grande resultado, né? Outro mito que a gente tem, que dividendos não importam, né? Esse aí o pessoal já deve ter escutado um monte de vezes, né? O pessoal adora falar que dividendo não serve para nada, que não importa. Então a gente fez questão de comparar aqui a carteira previdenciária, que é aquela que teve o resultado ali atrás de 360% de retorno acumulado, aonde a gente reinvestiu os dividendos ao longo do ano, né? Comparado com uma carteira previdenciária, Best, com as mesmas empresas, aonde a gente não reinvestiu os dividendos. E olha para você ver como o resultado ele é assustador quando você não reinveste os dividendos, né? A gente está falando aí praticamente de 2/3 da carteira, do resultado da carteira, ele veio através dos dividendos que foram reinvestidos. Então a gente tem 360% de retorno acumulado, comparado com 109% de uma carteira Best sem os dividendos reinvestidos, tá? Com isso, pessoal, a gente consegue ver que é possível sim fazer o arroz com feijão e ter um resultado muito consistente. E a gente pode ainda falar um pouco mais. A partir do momento que você tem uma carteira com esses resultados, fazendo um arroz com feijão, é muito provável que você consiga, sendo o próprio gestor da sua carteira, bater qualquer fundo de investimento que a gente tenha hoje no país, tá? Não estou falando mentira, esses resultados, se você pegar e comparar nos últimos 10 anos nessa janela, você vai ver que os resultados são surpreendentes comparado com qualquer fundo de investimento que você terceiriza toda a gestão. Diga, Fabião. Ô, Jean, é por isso que você tem que ficar afiado no que está acontecendo nesses setores, você
tem que ficar afiado em, assim, adentrar mesmo esses setores, tá? Porque esses setores tem muito mais coisa que você precisa saber para ter uma decisão muito mais assertiva do que colocar em carteira. Não basta você sair comprando uma ação de cada dentro do setor best. Você vai fazer cagada, não é assim que funciona, tá bom? Não é desse jeito que funciona. Não existe ganhos exponenciais, não existe mágica. O que existe é, obviamente, estratégia.